5 de abril, domingo. Bom dia. Oi, Mari, já vou te colocar aí. Chegou rápido? Que beleza. Peraí. Bom dia, minha amiga. Bom dia, querida. Coisa boa te ver aqui. Que bom. Como que você tá? Eu estou bem, graças a Deus. E você? Tô bem também, graças a Deus. Obrigada pelo convite. Você tá trabalhando, né, Mari? Também. Vou trabalhar. Eu ia estar trabalhando ontem, mas a colega pediu uma troca. Vou trabalhar na próxima semana. Sim. E a gente tem orado muito por vocês, Mari. É Eu muita agradeço. admiração. Muita admiração Ah, mesmo. que nada. Deus é tão maravilhoso que eu fui ler, eu, como sempre, agitada, ansiosa, fui ler uma mensagem aqui antes da gente começar. E aí, de um livrinho do irmão Levi pelo Espírito Sheila, e aí ele falando que a gente passa por esse tipo de coisa porque a gente precisa fazer ainda brilhar a luz do Mestre, trazer a luz do Mestre aí para o planeta através do nosso amor. E inclusive nos nossos frontes de batalha. Aí eu fiquei pensando, essa mensagem não era para mim. Para mim não era. E aí, Mari é muito bom. enfermeira. Ela é É, sou enfermeira. enfermeira. Tá perguntando. Enfermeira. Minha irmã tá perguntando, Luana. É sua irmã é uma linda. Eu vi ela aqui e chorei com você no final, que eu também fiquei muito emocionada com aquela alegria dela. Muito linda, parabéns. Todo dia eu vejo sua mãe, sua irmã tietando aqui, benza a Deus. É isso aí. Então, Mari, se apresenta aí pro pessoal, tá? Ainda não deu as 7 horas. Não, deu, acabou de dar agora. Mas se apresenta aí, nem todo Tá mundo te bom. conhece. Não. Bom dia, então, para todo mundo que está aqui com a gente. Meu nome é Mariana, então eu frequento a Casa Espírita Suave Caminho, não sou palestrante. A Valéria outro dia falou que estava apavorada de não ser palestrante e estar aqui. Eu não estou apavorada, mas também não sou palestrante, mas sou muito apaixonada pela doutrina espírita. Frequento os estudos lá da ESD. Hoje em dia eu estou lá da Casa Espírita Suave Caminho, hoje em dia eu estou fazendo o ESD 3 com a Claudinha e com a Kátia. Essa sou eu. Pois é, tá vendo? Não precisa ser palestrante para estar aqui, não. Eu, Não, Alan aí eu tava, também. eu tava pegando muito pesado, sabe? Insistindo muito com as pessoas. E eu tenho que deixar à vontade e respeitar o tempo de cada um, porque a gente tem que entender que tem muitas pessoas que têm muito conhecimento, mas que não se sentem à vontade. E eu tenho que respeitar, apesar de eu acho até que eu dei uma insistida demais com algumas, eu tô mais controlada. Você é maravilhosa. Chama mesmo, que todo mundo que você está trazendo aqui é maravilhoso. E eu agora, claro. Muito maravilhosa. Querida. Então, a gente vai dar continuidade no Evangelho. Mari, qual que é o seu livro aí? O meu livro é o de Herculano Pires. É esse aqui, ó. É o mesmo que a Gleice usou aqui no dia que ela fez. Ah, sei. O meu, até agora, ninguém tem esse livro, gente. Acho que ele foi pouquíssimo. O meu é esse aqui. É, Ô, muda um Luana, pouquinho a desculpa, palavra. desculpa. Oi? Não, queria só deixar um beijinho para sua irmã, que ela está dizendo que está para baixo, e dizer para ela que todo mundo tem dia para baixo também. Por isso que é bom a gente rir. Olha, eu vou te falar com muita sinceridade. Eu até confessei com dois amigos recentemente que tem dias que eu me sinto hipócrita em levantar e vir aqui fazer o café. Porque tem dias que eu tô tão despedaçada que como é que eu vou chegar aqui e falar de esperança quando eu tô me sentindo desesperançosa? É, Mas aí eu insisto, persisto, faço. Quando termina, eu tô com uma outra energia. E aí eu vejo que vale a pena, sabe? vale. Às vezes me bate isso na hora de vir aqui Nossa, falar. eu também. Às vezes eu vou trabalhar, choro no meio do caminho, aí eu escuto um pouquinho de Tim e Vanessa, respiro, aí chego lá bem melhor. Então, todo mundo passa por dias meio complicados mesmo nesse período. Exatamente. E não é o fato da gente estar aqui, estar querendo aprender, querendo ler, estudar um pouco mais sobre a doutrina, que quer dizer que a gente não seja afetado por nada, pelo contrário. Não.
Com E é certeza, justamente toda por isso que a vontade. gente insiste em estudar, e insiste em aprender, e insiste em lembrar e fazer prece, justamente porque a gente sabe que a gente é muito frágil. Verdade. E que bom que tem a nossa doutrina e você com essa ideia maravilhosa do café pro evangelho pra gente. Vamos lá. Então, a gente hoje vai terminar o capítulo 3, Isso, que fala sobre as muitas moradas na casa do meu pai. Falamos sobre as diferentes categorias do mundo, dos mundos habitados, a destinação da terra, a causa das misérias terrenas, as instruções dos espíritos sobre mundos inferiores e mundos superiores, os mundos de expiações e provas, que é onde a gente está ainda, isso. e os mundos regeneradores, para onde a gente pretende chegar, né, em algum momento. Vamos ver. Bom dia, Mas... Cadu. Bom te ver também. E hoje a gente vai falar sobre a progressão dos mundos. A Mari escolheu ficar com a prece final, então eu vou fazer a prece inicial aí para a gente começar. Então vamos nos unir mais uma vez em pensamento, pedindo a Deus, nosso Pai, conhecedor dos nossos corações, das nossas angústias, dos nossos medos e preocupações, que nos mantenha fortalecidos, que nos reerga a cada tropeço, que a gente possa sempre insistir e persistir nas vibrações mais sublimes, mais altas, que a gente consiga, com o nosso livre-arbítrio, escolher pensar positivamente a cada mau pensamento que se aproximar, com tantas graças e tendo tanto a agradecer a Deus e à espiritualidade, sempre haverá uma razão de um bom pensamento a nos confortar a mente e o coração a cada investida de um pensamento menos feliz. Que os nossos anjos de guarda estejam sempre ao nosso lado, principalmente nestes momentos em que possamos nos sentir mais vulneráveis. Nós sabemos da nossa responsabilidade individual de manter aberto esse canal de comunicação com os benfeitores, para que também possamos ajudá-los, fazendo a nossa parte, cooperando no bem, levando bom ânimo para os amigos que estiverem se sentindo caídos e ajudando com as nossas preces, que unidas tomam força ainda maior, Senhor. E por isso nos unimos aqui, toda manhã, desejosos de que a nossa prece, o nosso pensamento voltado para Jesus, possa animar todos os corações que trabalham aqui na terra, pelos outros, pelos seus irmãos. E mais uma vez rogamos pelos profissionais que estão se dedicando em seus trabalhos essenciais, tanto nas áreas da medicina, da saúde, quanto nos serviços gerais, os irmãos que recolhem os lixos nas ruas, que mantêm a cidade limpa, aqueles que trabalham na limpeza e asepsia dos hospitais, dos centros de medicina, os irmãos que tantas vezes passaram invisíveis aos nossos olhos, Senhor, e tão essenciais eles são para o andamento de todo o coletivo. Porque, em verdade, Pai, todo trabalho dignifica e deve ser valorizado. Ninguém consegue evoluir sozinho e cada um de nós é igualmente. Deus abençoe também os pensamentos daqueles grandes empresários, banqueiros, que possam ter sabedoria em suas escolhas, possam ser tocados pelo amor divino e percebam onde está realmente o tesouro de cada um de nós. Agradecemos, Pai, mais uma vez, a tua bondade neste amanhecer, nos permitindo
estar aqui. E gostaríamos muito de continuar na tua presença durante todo este dia, se assim for possível, e que assim seja. Que assim Graças a Deus. seja. Graças Falei a Deus. demais. Eu comecei falando demais na prece. Maravilhoso. Você é maravilhosa. Você quer E começar? Ou quer que eu bom comece? dia para todo mundo aí que chegou depois. Bom Pode dia, começar, gente. Mari. Vou começar? Então tá Tá. bom. Então, como tem gente começando agora, hoje a gente vai terminar o capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai, começando no item 19, quer dizer, só o item 19, que fala sobre progressão dos mundos. É uma mensagem trazida por Santo Agostinho em Paris, 1862. E aí ele fala para gente: o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las, pela transformação, a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer, e nada volta para o nada. E aí eu fiquei olhando isso aqui e falei, gente, é muita profundidade nessas mensagens. E aí eu lembrei, ele já começa falando das leis da natureza. E aí, como a gente pôde estudar um tempinho atrás, lá na Casa Espírita, graças a Deus, a gente vem lembrando das leis, né? Lei do trabalho, lei do progresso. E aí isso Bora. vai lá e as leis morais. Acende a nossa chavinha. E aí ele continua falando nesse primeiro parágrafo aqui que Deus deseja que tudo se engrandeça e prospere, né? E aí ele fala que na criação os animados e os inanimados estão ligados a essa lei da natureza. E aí eu fiquei Sim. pensando que tudo mesmo, às vezes a gente fica pensando, ah, mas uma coisinha pequenininha. Não. E aí Deus vem aqui falar pra gente, né? Através de Santo Agostinho, vem falando, aí a gente lembra dos reinos. Um dia a gente já foi pedra, um dia a gente já foi planta, um dia a gente já foi cachorro e hoje a gente está aqui homem. Claro que não a gente nesse ponto, né? Mas aí a gente lembra dos reinos e da importância da gente valorizar e amar todas as coisas. Dorinha quase não gosta de bichinhos, mas é importante. Eu acho que é uma coisa de palavras, né? Mas eu acho que é mais esteve. A gente esteve em cada um dos reinos, né? Verdade. Não foi. Assim como a gente Verdade. está agora aqui imperfeito. Eu estou, Dora, você está, Mariana. E que isso vai destruir para renascer de novo, né? O meu corpo Verdade. vai perecer, seja de uma causa ou de outra, em algum momento a gente vai renovar a carcaça, né? A experiência, rever o aprendizado. E essa coisa do animado e inanimado e tudo ser da criação é a tríade, Deus, Espírito e matéria. Está tudo sob controle da divindade, né? Da inteligência suprema. É verdade. Quando você, nesses últimos dias, foi falando de Ismael, teve um dia que você falou de Ismael e a colega também falou bastante de Ismael, e aí a gente lembra, né, na música também, que você até cantou, e aí a gente lembra que a gente não está o Léo, que a gente não está aí largado, que às vezes algumas pessoas pensam, ah, mas a gente está passando por tanta coisa. Outro dia minha avó falou para mim, eu acho que Deus esqueceu da gente. Eu falei, não, vó, Deus está com a gente a todo momento. Aí cantei umas musiquinhas com ela, ali o evangelho, ela, você tem razão. Você é mais nova do que eu, mas tem razão. E eu achei aquilo bem engraçado. Mas que bom que a gente tem a doutrina para, principalmente para esses momentos, né? Pois é. Sem ela, o que seria da gente, né? Porque se a gente tivesse Não, só o ponto de vista da matéria, é inconcebível acreditar em Deus. não Muito dá. inconcebível. Não dá mesmo. Eu sei que não tem nada a ver com o que a gente está lendo aqui agora, mas eu esqueci, meu Deus, esqueci. E gostaria, você que vai fazer a prece final, que você reservasse num pedacinho da sua prece final para os suicidas, porque esse momento ele gera um desespero muito grande. Então, quando a pessoa só vê a matéria, ela não vê saída. Ela acha que toda a saída está dependendo da matéria. E muitas vezes as pessoas aniquilam suas vidas, né? E nesse momento é crucial
A gente já escuta aqui, acolá, não é essa notícia que a gente deve estar divulgando, mas a gente já percebe que tem muitos irmãos nesse desespero, né? E tá aí ainda mais a nossa necessidade de fazer a mensagem propagar e de dizer calma, além de ter um Deus em tudo isso que está acontecendo, além de ter uma proteção e da gente não estar desamparado, há algo além disso, né? Verdade. Isso é muito, muito sério. É muito importante. Pode deixar que no final eu lembro deles. Continua ou você quer ler? Pode continuar, depois eu leio o próximo. Vê que é pequenininho, né? É, não tem problema. Vai Não lá. menos importante. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir o mundo em suas diversas fases, desde um instante em que se aglomeraram os primeiros átomos de sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que eles também avançam na senda do progresso. Assim, marcham paralelamente o progresso do homem e o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o das formas de habitação, porque nada fica estacionário na natureza. Muita coisa para a gente pensar aqui, né? Falando da nossa necessidade de progredir moralmente para acompanhar o progresso, para que a Terra também possa, a Eu Terra, vou. o planeta que a pessoa habitar, né? Evoluir. E Exato. aí eu fiquei pensando na nossa infância. Desculpa, pode falar. Não, não. Pode seguir seu pensamento, depois eu falo. Não, e aí eu fiquei pensando para trazer, né, para uma coisa mais palpável da nossa infância. Por exemplo, a gente tem a mesma idade. Então a gente viveu tanta coisa, mas aí ele fala aqui que se a gente fosse observar a Terra desde o início, a gente é uma coisa muito grandiosa desde os primeiros átomos, mas que agora a gente vendo a Terra pronta, entre aspas, que está sempre em desenvolvimento, a gente não se pega nisso. Aí eu lembrei da minha infância. Na minha infância, o máximo era uma televisão que foi preta e branca, de botão. Depois foi televisão colorida. Tivemos disco, que você tinha que virar ao lado. Depois um disco menor. E aí fita. E aí CD. E aí isso tudo que todo mundo já vive hoje. Então, se a gente parar para pensar hoje, a gente pensa, nossa, evoluímos muito. Mas você não pensa, no auge dos meus 34 anos, eu não penso em tudo que Falou eu a já idade vivi. da gente. Você é mais nova, gente. Olha, sem dar spoiler, Dorinha é mais nova que eu. E é mesmo. Então, Tô Marcelo brincando. queria falar que você estava na mesma idade que ele, eu estava quase batendo nele. Você tá... Então, voltando para o Evangelho, eu fiquei pensando, se a gente, claro que na nossa pequenez, diante disso tudo, a gente não percebe o quanto a gente viveu, né? É realmente uma coisa muito grandiosa. Valéria falando que está entregando aí. É uma coisa realmente muito grandiosa. Então, é impressionante. Se eu parando para pensar materialmente, é impressionante, que é uma coisa pequena, imagina o todo, né? O todo realmente é uma coisa magnífica. Sim. Eu estava falando isso com o Henrique esses dias, né? Que se você for pensar bem, lá, o Brasil foi descoberto em 1500, né? Vamos lá. Gente, o que são 500 anos? Perto Verdade, de espíritos milenares. Olha verdade. quantos milênios a gente tem. E tem pouco mais de 500 anos que as terras brasileiras foram povoadas e, enfim, já tinham os indígenas, mas assim, que chegou mesmo a transformação. Não Maia. é nada. Meu Deus do céu, quanto tempo que tem, né? E assim, Verdade. em quão pouco tempo tanta coisa aconteceu. Nossa, muita coisa. É verdade. Trazendo para o micro de novo, Cabo Frio, né, do querido Marcelo Turra, tem 450 anos, então quer dizer, de descobrimento, 456, se eu não me engano. Então, se a gente pegar do pequenininho, porque Brasil é grandão, Cabo Frio está do nosso lado, olha o desenvolvimento aí. Então, a gente ainda tem muita coisa para viver. Se a gente pegar uma cidade pequenininha, da época do descobrimento, e ver o quanto ainda tem que desenvolver, imagina a gente, né, frente ao todo, do jeito que você está falando. É realmente uma coisa maravilhosa. É verdade. É, só para a gente lembrar, né? Que eu já falei isso aqui, mas é bom a gente firmar isso.
que a gente não pode fazer diagnóstico de que É verdade. isso tudo é expiação, a gente escuta as pessoas falarem assim, não, porque o ser humano aprontou muito com Deus, Deus está muito magoado, e agora isso é um castigo que está todo mundo passando. Não, não é bem assim. É porque a gente não entende muitas vezes que as dificuldades elas podem ser simplesmente uma alavanca para o nosso crescimento. Não quer dizer Verdade. necessariamente que seja sempre consequência da causa e efeito. Pode ser uma prova, simplesmente, um desafio que a gente precisa transpor para alavancar, né, acelerar o nosso desenvolvimento, tanto Verdade. moral quanto intelectual. Até aqui no finalzinho desse pedaço que eu li, ele fala, né, que nada fica estacionário na natureza. E aí me fez lembrar que você já falou em várias, e todas as pessoas lembram também, dos exilados de Capela, que algumas pessoas falam, ah, mas como? Pessoas muito desenvolvidas que não estavam prontas para aquele momento, para aquele planeta, e aí vieram para o nosso planeta, com Sim. o intelecto já muito mais desenvolvido do que o nosso naquele momento, para nos ajudar a evoluir. Então é o que você está falando, a gente vai melhorar, nada está perdido, não tem que dar diagnóstico, ah, é o fim do mundo, que já está na Bíblia. Não é isso, né? A gente, na verdade, está melhorando, não está piorando. Algumas pessoas estão sendo sacudidas. Vamos lá, meu filho, você tem que melhorar de alguma forma. Outras convidadas a se retirar. Outras se retirando porque não são daqui mesmo. E outras nos frontes de batalha. Vamos, que o seu lugar é aqui. Acorda, arregaça as mangas e vem com a gente. A gente está uma estação de trem, né? O trem É está verdade, paradinho ali, esperando para ver quem sobe, quem desce e quem segue com ele. verdade. Tá aí o nosso livre-arbítrio para nos ajudar a escolher. Vamos nós fazendo a nossa escolha que seja a melhor Eu me possível. lembro que no livro dos Espíritos, eu não sei de cor qual é a questão, mas tem Também uma não. questão que comenta que de tempos em tempos, quando a humanidade, quando o espírito ou a humanidade não avança, acontecem algumas coisas, né, que forçam esse avanço, né? É preciso que aconteçam algumas transformações para forçar esse avanço. É É justamente. verdade. Vou É seguir. verdade. Tá bom, minha amiga. Quão grandiosa e digna é essa ideia da majestade do Criador? Quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Na verdade, ele quer dizer, ele está falando de ponto de vista, né? Se a gente pudesse olhar aí para a Mariana de 2, 3, 4 anos atrás, que tinha lá suas preocupações ou seus medos, suas angústias, se a gente pudesse olhar para trás para aquela Mariana, ou eu pudesse olhar para aquela Doralice, sabendo o que eu sei hoje e passando o que a gente está passando hoje, o que, que eu diria para aquela lá, né? Eu ia dizer assim, pelo amor de Deus, para de gastar energia Calma. com isso. Vai vir tudo muito pior mais lá para frente, calma. Se acalma, meu amor. Eu, branda desse jeito, tranquila, falaria para mim de uns anos atrás, calma, meu bem, dias melhores virão. Não precisa dessa aflição toda. Vai meditar um pouco, né? Trabalhar a sua fé. Exatamente. Então, depois que a gente. É a questão do ponto de vista, né? Quando a gente está ali no olho do furacão, a gente acha que aquilo ali não tem nada pior do que isso que possa acontecer. Quando passa, Verdade, a gente, com o amadurecimento que a gente adquire naquela experiência, a gente olha para trás e dificilmente a gente não percebe o quanto aquilo foi importante para a gente. é Sempre. verdade. Todas as coisas que a E gente passa de e dificuldade, isso elas nos transformam em alguma coisa. para melhor, né? E isso é bom porque hoje eu sou casada há 10 anos já. E aí eu olho para o Renan às vezes, a gente com um problema pequeno, mas dentro do problema, às vezes a gente acha que é, meu Deus, é muito grande isso. Aí eu olho, respiro e falo assim, Renan, a gente já passou por tanta coisa e para pensar, a gente sempre passou bem. Então, meu amor, não perde o sono não, respira, que esse aí vai ser mais um dos problemas que a gente vai passar bem. Só que hoje a gente está dentro dele achando que é o maior dos nossos problemas. E aí amanhã a gente vai ver, não era nenhum grãozinho de areia, como eu disse aqui.
Né? Então a gente ainda é pegado à Exatamente. matéria, a gente ainda acha que ai, faz escândalo, se desespera por coisa pequena, né? E não tem nada. Estamos aí numa coisa grandona, e se bobear, a gente vai passar por isso, acordar e falar, que bom que a gente passou por aquilo, né? Precisava, Exatamente. né? Exatamente. Exatamente. Que Vamos bom. lá. Segundo essa lei, a Terra esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha, e atingirá, sob esse duplo aspecto, um grau mais elevado. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação, em que, de mundo expiatório, tornar-se-á mundo regenerador. Os homens, então, serão felizes na terra, porque nela reinará a lei de Deus. Olha que A coisa gente linda. está nessa transformação, e já está nessa transformação há um tempo. Ó. Santo Agostinho fez essa mensagem, né? Ele passou essa mensagem lá em 1862, quando ele já disse que a Terra já havia chegado a um dos seus períodos de transformação. E a gente fica achando que a gente vai ser aqui protagonista dessa transformação, quando na verdade é uma transformação lenta, que a natureza não dá saltos. E que para a Terra fazer esse movimento evolutivo, é preciso que os seus habitantes também façam. Então não adianta a gente ficar parado esperando o movimento acontecer, a Terra regenerar para a gente viver num mundo lá mais tranquilo, né? Um pouco É, mais feliz. Não, a gente está fazendo exatamente. parte disso. Cada um de nós, como células de um grande organismo, a gente vai fazer parte disso. Ou então a gente vai ser descartada. Não Descartada, vai entre ter, aspas. Ninguém não é vai ter lugar descartado, para né? gente aqui. Dentro do amor É, de Deus, ninguém é convidado descartado. aí para outro lugar. Exatamente. É, e a gente tem vários exemplos, né? O próprio Evangelho fala pra gente que. Próprios escritores espíritas falam pra gente que a gente tem que ser a luz que a gente quer ver no mundo. As músicas trazem pra gente que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Então, quer dizer, a gente tem que fazer parte da mudança. A gente tem que fazer parte desse todo. Né? A gente, aqui no Evangelho, está falando pra gente que a terra material, ela vai acompanhando a nossa evolução moral. Então, a gente não está aqui como um objeto, como a gente está aqui fazendo parte disso tudo. Estamos aí mergulhados no fluido cósmico universal. Né? Estamos todos nós aí. Olha Né? como é que é aluna exemplar, tá vendo? Você foi minha professora, lembra? Graças a Deus por isso. E aí, nesse capítulo, nesse pedaço aqui, nesse parágrafo, ele ainda fala aqui no final, que me lembrou, que é da felicidade. E aí eu lembro, me faz reviver na memória que a felicidade não é desse mundo. A gente escuta isso toda hora. E aí a gente pensa, a felicidade não é desse mundo, mas é da onde, né? Já que tem gente achando que o mundo está acabando, que Deus está castigando, e aí ele vem falar de felicidade. E aí a gente lembra que no próprio Evangelho fala pra gente que a felicidade aqui é transitória, porque a gente ainda está ligado às mazelas da matéria. E que, à medida que a gente for progredindo, material e moralmente, material não, né? Mas que a gente for progredindo, a gente vai sim, no mundo, nos mundos felizes, alcançar os mundos felizes, e aí sim a felicidade será plena. Então, em regeneração, aqui embaixo ele fala: o mundo vai regenerar e vocês vão experimentar a felicidade. Ela vai ser maior, porque a gente sabe que na regeneração há um equilíbrio na balança onde o bem, graças a Deus, aparece mais do que o mal. Então, estamos nós fadados a ser felizes. Que bom, Exatamente. É a né? certeza que a gente tem. Fiz alguma besteira. Verdade. A Eu sua estava irmã lendo o falou. comentário eu estava lendo o comentário da Geisa também, que estava indicando a palestra do Haroldo, acho que é a palestra do Haroldo que fala sobre essa transformação, né? A carta que Kardec recebeu sobre essa transformação. Eu Geisa, vou depois se você assistir, puder me mandar o link onde a gente acha isso, eu coloco para o pessoal poder procurar. Depois eu posto para o pessoal procurar. com certeza. E a sua irmã falou um pouco antes que realmente tem perdido o sono com alguns problemas. Quando eu falei que às vezes meu marido fica preocupado, e aí a gente tem que lembrar que problema todo mundo vai ter mesmo, infelizmente, né? A gente ainda está ligado à matéria e precisa disso. Mas que quando mas eu vou deixar minhas contas sem serem pagas e tal. Parece até fácil a gente falar, mas não é fácil falar, né? Todo mundo vai passar por isso. E aí a gente vai perceber que é uma causa muito maior. A gente vai conseguir nossos trabalhos de volta,
pagar nossas contas de volta. Então, isso é só uma fase. A gente, infelizmente, tem que respirar nesse momento de desespero, de angústia e pensar que o coletivo também está sofrendo de tudo que a gente está sofrendo e que teremos oportunidades de dias melhores, né? Então, Exatamente. minha A amiga, gente isso falou que vai foi passar. uma live, que foi ontem e foi uma live. Será que não foi Ah, gravado entendi. para mim? Poxa vida. É, O ruim da tomara. live é que se a gente deixar ela só na plataforma, ela desaparece em Sim. 24 horas, né? Pois é. Pois é. Vou pesquisar. Se eu achar, eu te mando o link. Se tiver no YouTube alguma coisa, eu te Sem mando. esquecer que a gente está focando no contexto que a gente está vivendo, né? Da pandemia e tudo mais. Mas muitas pessoas já tinham problemas muito sérios antes dessa pandemia, né? E que ela foi, Verdade. assim, muitas vezes a gota d'água. Então, pessoas que já estavam com problemas sérios de saúde, pessoas que estavam com crises sérias em relacionamentos, enfim. E de repente ainda se vê com mais essa. E voltando ao que eu falei sobre o desespero, poder cegar a pessoa de que não tem saída e que a morte seria a única saída, eu acho que o nosso papel, sabendo, a nossa responsabilidade, sabendo e acreditando na pluralidade das existências, nós somos um espírito eterno, é fazer propagar isso, sabe? Porque a morte não resolve nada, não, ela só vai fazer você levar as angústias para um outro plano e talvez de forma que te doa um pouco mais moralmente, né, na consciência. Então, eu tô com isso muito, muito na cabeça, de que a gente tem que propagar isso mesmo, sabe? Vou trabalhar no mundo. Essa ideia de que Deus, sendo amor e justiça, ele não ia permitir que a gente tivesse somente uma experiência. E que essa É, experiência fosse assim, tão discrepante, né? Não é todo verdade. mundo que está sofrendo da mesma forma nessa pandemia. Eu acho engraçado, olha, eu não estou julgando, porque como eu já falei aqui, né? Ser pobre não é sinal de ser humilde, não é sinônimo, e ser rico não é sinônimo de ser orgulhoso, e que são duas provas muito difíceis. A da pobreza é uma prova difícil e a da riqueza também é uma prova difícil. Mas é Verdade. óbvio que a pessoa que está no isolamento dentro de uma casa que tem 2 cômodos e 10 pessoas, ela não está passando esse período da mesma forma que de vez em quando a gente vê na televisão falar assim, não, estava isolada na ilha, de não sei da onde, eu estava isolada na minha fazenda. Gente, Verdade. não é o mesmo isolamento, não é a mesma forma que cada um está passando isso. E apesar de tudo isso, estar nos aproximando e diminuindo um pouco essas discrepâncias, não é da mesma forma que as pessoas passam por isso. Não, Então, não eu é mesmo. sinto provavelmente que não está ligado a isso, mas provavelmente tem muitas pessoas abastadas e que estão com muita depressão, porque dinheiro não traz felicidade de fato, mas materialmente falando, as diferenças são muito discrepantes. Onde estaria a justiça de Deus em permitir que seus filhos passassem pelas experiências de formas tão diferentes, né? Uma mesma experiência que está atingindo a todos, como que ela está atingindo cada um especificamente, materialmente falando. Porque Verdade. dentro da gente, dentro da nossa consciência, do nosso pensamento, aí é a nossa escolha. Você não pode escolher necessariamente passar esse isolamento dentro de um resort ou dentro de uma ilha, só você e seu marido. Mas você pode escolher passar isso em paz, porque você também pode estar nessa ilha e estar completamente deprimido. Então, Angustiada. a escolha de como a gente passa isso internamente, a gente tem. E a gente tem como buscar se fortalecer para passar da melhor forma. Materialmente, não tem como. Cada um vai passar da forma que precisa passar. Mas por que eu estou falando disso tudo, gente? Olha, mas é assim. Vamos propagar que Deus é justo e que na sua justiça Ele quer o bem e o melhor para cada um de nós. Nós somos É muito isso que a gente tem que ter responsáveis essa por isso, certeza. porque nós sabemos Verdade. da informação. Temos que ter essa certeza dentro de nós, né? Apesar de todas as dificuldades, saber que estamos precisando passar por alguma coisa para nos tornar pessoas melhores, né? E que possamos sair de tudo isso melhor do que entramos. Claro que é o que você está falando, no conforto, material, algumas pessoas passam de uma forma, entre aspas, bem mais leve do que outras.
mas que para esses a gente possa oferecer o pão, se o pão estiver sobrando na nossa casa, ou a prece, se for o que nos restar, né? Porque se precisamos passar, vamos passar cada um à nossa maneira, né? Materialmente, Exato. cada um de uma forma. É isso. Bom, pelo menos que Muito eu bom. tenha para falar. Eu também. Eu não vou falar muito. Eu falei com você, não vou falar muito. É difícil. Quem me conhece sabe que eu quase não falo. Eu falo que numas 3 existências eu devo ter sido muda. Aí nessa, Deus falou: tá bom, menina, vai lá e fala quando você quiser. Aí, coitado dos meus amigos, vim falando muito. Vamos. Mas tá bom. Então, Vamos sim. antes de você terminar, só para eu poder dizer o de amanhã, né? Que amanhã a gente vai estar entrando no capítulo 4, que é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí, quem vai estar comigo amanhã é o Fábio Sardinha, também é um amigão nosso. Não sei se Mari conhece ele lá da casa. Ele Eu só fica lá com a conheço daqui. cidade. Ele também é da minha turma de estudo, mas também é coordenador. E aí ele vai estar com a gente até o item 4, que fala da introdução e ressurreição e reencarnação. Então é Fabinho que vai estar aí amanhã com a gente. Estaremos E juntos. agora eu deixo com a Mari. Tá bom. Como eu acordo rouca, apesar de eu gostar muito de música, não vou cantar para vocês. Eu trouxe um poema que eu recebi da querida Claudinha aí da Casa Espírita. Queria aproveitar para mandar um beijo para ela, porque ela tem sido muito carinhosa comigo. E aí eu trouxe esse poema para a gente porque eu achei muito bonito. Chama Curar. E aí ele fala: E as pessoas ficaram em casa e leram livros e ouviram e descansaram e se exercitaram e fizeram arte e brincaram e aprenderam novas maneiras de ser e pararam e ouviram fundo. Alguém meditou, alguém orou, alguém dançou, alguém conheceu sua sombra. E as pessoas começaram a pensar de forma diferente. E as pessoas se curaram. E na ausência de pessoas que viviam de maneiras ignorantes, perigosas, sem sentido e sem coração, até a terra começou a se curar. E quando o perigo terminou e as pessoas se encontraram, lamentaram pelas pessoas mortas e fizeram novas escolhas e sonharam com novas visões e criaram novos modos de vida e curaram a terra completamente, assim como também se curaram. Foi trazido por Kathleen O'Meara em 1869. Eu achei muito bonito. Então vamos aproveitar essa Muito mensagem tão propício. maravilhosa, muito pertinente, né? E fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos juntos contigo, com nosso querido Mestre Jesus. Mestre, acalenta o nosso coração e a nossa alma nesse momento de aflição, que possamos sentir mais intimamente o seu amor, que possamos nos apresentar de corações abertos a Ti, ó Mestre, que esse amor possa ser levado a todas as pessoas que sofrem, cada um à sua maneira, que eles sintam que não estão sós, que eles possam ser acalentados pela nossa prece, pela nossa vibração positiva, por Ti, pelo Pai. Que os irmãos que por algum problema, por falta de caridade, por falta de amor, por falta de fé, perecerem, que eles possam, Senhor, receber o nosso carinho, que eles possam receber o nosso abraço, que eles possam sentir a sua presença, que possamos seguir confiantes, sabendo que não estamos sós e desamparados, que a sua pleiade está entre nós, cuidando de tudo. Nos ampara, Pai, com o seu amor. Muito obrigada por essa manhã, que possamos levar essa vibração conosco e com todos aqueles que cruzarmos. Fica conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada pelo seu carinho, pelo seu convite. Foi maravilhoso estar aqui.
Até fiquei gaga. Quero estar contigo mais vezes. Ontem eu estava até conversando com o Henrique, eu falei assim, gente, que sacanagem, eu marquei tanto com a Mariana. Vamos comer uma pizza, Mariana. Vamos fazer alguma coisa, vamos pra praia, vamos pro cinema. A gente já marcou tanta coisa. E Sofia agora a falou, gente não ô viu. tia, e aquela pizza? Minha Sossô, ô tia, e a pizza? Pois é. Um E aí, abraço para elas. se eu pudesse Temos voltar na Dora de 2 meses atrás, eu diria assim, vai lá, manda a Mariana aí na sua casa, que não vai dar se eu ficar sem se ver um tempo. verdade. Eu também, minha amiga. Quando isso tudo passar, vamos nos ver com certeza. Com Viu? certeza. Agradeço ao seu carinho e a todos que conosco participaram aqui. Um grande abraço, um abraço a vocês de todo o coração. Viu? Obrigada, Dora. Beijo, Um meu grande amor. beijo, minha amiga. Um bom dia. Deixa eu desligar aqui.